particularidades aqui do nosso estado. Por exemplo, seca. Na época da seca, a gente vê muitas e muitas queimadas por ser região norte. Quais doenças estão associadas, patologias estão associadas às queimadas, por exemplo? Nesse período de queimadas, todos os pacientes que têm doenças respiratórias têm uma chance maior de piorar dos seus sintomas, né? Como se as pessoas tivessem 24 horas por dia exposto ali a esse fator de piora. Pelo menos isso foi há 2 anos atrás, quando a gente teve aquela período de fumaça meio que insana, surreal. Dava Achou para ver o céu. uma coisa que as últimas gerações nunca tinham visto isso aqui, né? E que assustou não só Rondônia, mas o Brasil todo, quase boa parte do Brasil. Para esses outros anos, o ideal é que a gente se afaste das fumaças sempre que for possível. Pacientes com asma, pacientes com DPOC, principalmente, são os pacientes que mais têm. DPOC. DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença em que a gente tem uma alteração funcional do pulmão relacionada a alguma exposição significativa. Então, a exposição mais conhecida é a exposição à fumaça de cigarro, tabagismo ou exposição de queima de biomassa. Então, por exemplo, fogão a lenha, carvoaria, indústrias, enfim. Então, esses pacientes que já têm o pulmão comprometido, na época de fumaça, são os que mais sofrem. Então, são pacientes, assim, que quando já estão orientados, começam a usar alguma medicação extra, já começam uma terapia extra nesse período. E os pacientes que não têm o diagnóstico, porque tem muita gente que não tem um diagnóstico estabelecido, né? Então, nesse período é onde mais tem sintomas. Então, assim, falta de ar, cansaço, tosse, né? Chiado no peito, enfim, coisas nesse sentido. E a avaliação, né, e o tratamento específico é muito importante. Muito importante porque existe risco de complicação, né? Então, assim, não é só para não ter tosse, não é só para não ter chiado, não é só para não ter falta de ar, para não ter pneumonia e para não ter internação. E em alguns pacientes idosos, até para complicação possível é óbito, né? Então, assim, é importante, é real. A complicação essa ameaça à vida, ela existe mesmo. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. A gente precisa valorizar os sintomas respiratórios. A busca por atendimento médico, assim, aumentou muito, muito mesmo. As pessoas precisavam de ajuda, né? E viam busca de ajuda. Talvez deve ter dobrado, assim, o número de pacientes que viam precisando de ajuda com sintomas respiratórios. E aí parte deles, assim, viam antes de ir para o pronto-socorro ou para a internação, e outros pacientes vinham já depois de ter recebido alta. Então tinha as duas coisas aí.